Não causa nenhum estranhamento dizer que um objeto antigo ou um prédio centenário ajudam a contar a história de um país. A reação costuma ser diferente quando se fala em preservar um processo judicial. Você vai saber agora por que parte desses arquivos é tão valiosa e merece um cuidado especial. É neste prédio de fachada simples na zona norte da capital fluminense que um grande tesouro estava escondido. Páginas e páginas da história do país esquecidas em quase 1,5 milhão de processos acumulados no arquivo da Justiça Federal no Rio de Janeiro. Se todos os documentos mantidos aqui fossem colocados em linha reta, atingiriam 47 quilômetros, uma distância maior que a das maratonas. E foi percorrendo esse trajeto gigantesco de informação que pesquisadores fizeram uma verdadeira viagem no tempo. Resgataram processos históricos que revelam detalhes e curiosidades do início da República Brasileira. Os primeiros passos dessa volta ao passado foram dados há 9 anos, quando começou o projeto de recuperação do Arquivo Geral da Seção Judiciária do Rio. Um trabalho que contou com a cooperação de especialistas da Universidade Federal Fluminense e foi desenvolvido com uma precisão quase cirúrgica. Os técnicos higienizaram, catalogaram e organizaram de maneira adequada mais de 43 mil processos que antes ficavam empilhados sem qualquer cuidado. São documentos que mostram como operava a Justiça Federal nos primeiros anos de funcionamento, entre 1890 e 1937. Essa documentação é uma documentação muito rica. A gente tem processos aqui, inclusive do Rui Barbosa, onde o Rui Barbosa atua tanto como advogado, eventualmente até como parte, como réu nos processos. Um desses casos é o habeas corpus impetrado em 1914 pelo então senador Rui Barbosa contra o governo. O objetivo era garantir a liberdade da imprensa para publicar os discursos dos parlamentares durante o estado de sítio decretado pelo então presidente Hermes da Fonseca. Naquele ano, a presidência da República sofria grande oposição no Congresso e também de militares por conta da intervenção federal no Ceará, onde lideranças políticas locais haviam iniciado um conflito armado pelo controle do Estado. Rui Barbosa, um dos maiores críticos do governo, venceu nos tribunais e o jornal O Imparcial publicou a íntegra da ação judicial. A gente tem ações aqui de cidadãos indo contra a desapropriação do Pereira Passos, por exemplo. Tem outras ações de mulheres reivindicando direitos e tributos que estavam sendo cobrados indevidamente. Alguns processos ainda trazem fotos anexadas aos autos. O dono desta casa queria provar que era vítima do abuso de poder das autoridades sanitárias. No arquivo antigo, há também questões de patente e propriedade industrial, como a que envolveu a empresa Comércio e Indústria em 1911. A fabricante de lança-perfume, acusada de imitar uma marca suíça, estaria sendo ameaçada pelos empresários estrangeiros que queriam impedir a venda do produto durante o carnaval. E uma curiosidade desse processo é que aqui atrás estão anexados até hoje 2 frascos, 2 exemplares das marcas concorrentes. Esse aqui é a marca suíça e aqui embaixo a marca nacional produzida aqui no Brasil e que seria vendida no carnaval daquele ano. Essa documentação, ela revela todas as demandas, os conflitos sociais que tiveram ao longo dos anos e que estão expressados nos processos judiciais. Esses processos mostraram que o cidadão, no começo da República, tinha mais voz e mais força do que até então se imaginava. O cidadão conseguia entrar para a justiça reivindicando direitos contra o próprio Estado. A pesquisa descobriu documentos ainda mais antigos, anteriores à proclamação da República. Processos como este de 1877, referente a dívidas de moradores com a fazenda pública. Entre as páginas, comprovantes de pagamento à Câmara Municipal da Corte. É difícil saber detalhes do caso, é que o processo foi escrito à mão, com uma letra bem complicada. A partir dessa documentação, a gente teve diversas publicações acadêmicas, artigos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado que até foram premiadas. Para o desembargador federal aposentado que deu partida à recuperação do arquivo, o importante é poder observar como as decisões se desenvolveram ao longo do tempo. Você veio acompanhando a evolução da jurisprudência, por exemplo.
evolução da legislação sobre determinado assunto, o avanço da jurisprudência, dando interpretações mais amplas, incorporando novos aspectos em razão da evolução mesmo dos direitos humanos, da sociedade. A boa notícia é que em breve toda essa riqueza deve ficar à disposição do público. A previsão é que o banco de dados criado com a catalogação dos antigos processos será liberado para consulta no mês de abril. Uma fonte a mais para compreender a sociedade e a história brasileira. E a gente compreendendo melhor o passado, a gente compreende também o momento que a gente está vivendo, né? As questões que a gente se faz ao passado, através da história, são as questões que estão nos preocupando hoje. Então, olhar para esses processos judiciais é olhar para nós mesmos e para o nosso passado.